Santo, Santo, Santo. Com seus olhos fechados, continue adorando. Com seus olhos fechados, permaneça nesse lugar. Quando a passagem aqui em Lucas 24 diz que então ele abriu a mente para que eles entendessem as Escrituras. E aí no versículo 49 Jesus disse: agora eu envio vocês. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas ele diz algo. Ele diz assim: mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Sabe, amados, nós passamos um pouco aqui do tempo do nosso louvor. E o Espírito Santo ministrava no meu coração que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos permanecendo num lugar até ser revestidos do poder do céu. Muitas vezes nós estamos muito engessados dentro de e a gente sabe que a gente precisa cumprir horários, amados. Eu não estou falando disso. Nós sabemos que tudo do Senhor é com decência e ordem. Mas eu falo de uma liberdade de permanecermos no lugar onde nós sabemos que Ele quer atuar. Esse lugar, amados, quando Ele disse assim: permaneçam, fiquem nesse lugar até que vocês sejam revestidos do alto. Às vezes nós saímos muito rapidamente desse lugar. Às vezes nós estamos apressados, querendo logo receber a palavra, querendo logo. Não, fique, persevere nesse lugar. Sente, mas continue falando: Senhor, eu estou nesse lugar de adoração. Eu quero te dizer que eu te amo, que o Senhor é santo. Meu coração está aberto. E agora minha mente foi tocada pelo Senhor e aberta. A partir de hoje eu vou ler as suas Escrituras como nunca antes. Eu creio que foi tocado, eu fui tocado nessa noite. Sabe, queridos, isso é não perder nenhum momento. Isso é ser intencional e cultuar ao Senhor, amando, entregando, e não estar aqui num lugar de corpo presente, observando a condução de um culto, onde alguém faz a oração inicial, aí mais alguém faz músicas, aí outro alguém ministra a palavra e você sentado observando. Não, amados, nós somos um corpo e nós estamos aqui perseverando nesse lugar até que do alto nós sejamos revestidos de poder. Para que a palavra se cumpra em nós, nós precisamos estar revestidos de poder. A palavra era outra coisa. O Senhor tem fluído, tem feito coisas diferentes no meu coração nos últimos dias, amados. Eu preciso confessar para vocês que eu tenho tido encontros diferentes com o Senhor. Às vezes sem estar de joelho, às vezes andando, trabalhando, fazendo coisas, e Ele fala comigo. E Ele tem trazido no meu coração um anseio, uma certeza e ao mesmo tempo uma indignação. Eu estou tão brava esses dias, amados. Eu sinto que há tanto para nós. E às vezes nós, por distração e por N motivos, saímos desse lugar onde Ele mesmo falou: não saiam até que vocês sejam cheios da plenitude. Ontem à noite, antes de dormir, eu estava cheio. Eu vou ficar sem microfone por alguns segundos, viu, amados? Não tem nada não. Amém?
da vontade, o calor do amor do Senhor, a convicção, a certeza, a esperança. Onde é a sua habitação? Onde você mora? Eu moro no centro da vontade do Senhor. Eu moro na esperança. Eu moro na alegria. Eu moro na paz. Eu moro no poder, na autoridade. Não. E aí eu falei: Senhor, tanta coisa eu preciso. O que o Senhor quer trazer para a sua igreja? Dormir orando em línguas. E hoje, quando eu acordei, antes que eu abrisse os meus olhos, meu coração foi inundado de uma palavra: plenitude. Plenitude. Foi tão engraçado, eu nunca tinha vivido isso. Me lembrando todas as promessas que têm sido derramadas nesse altar e que você carrega debaixo do braço, para casa, para a igreja, para casa, para a igreja. Todas as verdades contidas aqui sobre a minha vida e sobre a sua vida, a respeito da plenitude. Sabe, ontem nós tivemos aqui no VJ uma ministração incrível. O Caio trouxe uma palavra ontem que veio do coração do próprio Deus. E dentre tantas coisas e revelações que ele trouxe para nós, ele disse algo. Ele disse que nós estamos vivendo um momento ímpar, porque nunca vivemos um momento de tantos sofrimentos e dores, algo novo para nós, como nação, como igreja, mas também, por outro lado, nós nunca vivemos um momento tão rico, tão precioso, como nação, como economia. Não que nunca vivemos, mas estamos paralelamente, num outro extremo, vivendo essa realidade. E já foi abrindo o olho do povo, já foi tocando na mente deles, e já foi orientando. Jesus nunca vem, amados, e nos despede vazios. A Bíblia diz que Ele não reúne o povo dele em vão, e não despede o povo dele vazio. Então, se tem algo que eu tenho convicção e que meu coração dispara toda vez que eu viro uma esquina ali, há alguns anos, é que eu não estou vindo nesse lugar em vão. Não por pessoas que estarão nesse lugar e eu amo vocês, mas porque Ele diz que nós nos reuniríamos sempre com propósito. Ele estaria quando nós nos reuníssemos no nome dEle. E nós nos reunimos, então Ele, que é soberano, soberano. Esses dias eu falei isso para alguém, e eu disse isso já aqui no altar. A palavra do Senhor não diz que Ele seria soberano até a vinda do Covid. E às vezes nós nos perdemos tanto em meio a más notícias e situações realmente delicadas, que parece que nós achamos isso na Bíblia, que Ele estaria limitado a esse vírus. Não, amados. Ele continua assentado num alto e sublime trono, rodeado de anjos, querubins e serafins. E nós continuamos adorando, acreditando, confiando, amando e crescendo nisso. Por que eu estou falando disso? Porque nós, de alguma forma, fomos pegos de surpresa, de forma inesperada. Mesmo que a palavra diz que Ele não faz nada sem contar para os profetas dele. Nós vemos uma igreja ferida, uma igreja cansada, uma igreja passando por momentos delicados. E nós não estamos aqui, amados, para julgar essa circunstância nas nossas vidas de fragilidade, de falta de espiritualidade, que faz nos estar atônitos, ao invés de intrépidos,
onde é o lugar da igreja nessa atual situação. Então nós não estamos aqui para apontar e julgar e criticar, mas nós estamos aqui para olhar e entender como então caminhar a partir de agora e mudar isso, porque Ele tem plenitude. O que eu quero dizer para você, eu não vou parar para ler porque nós não temos tempo, eu coloquei algumas coisas. O que eu quero dizer para você, queridos, assim, e então quando vem a crise, muitas vezes nós nos atemos a nos reunir para fazer campanhas de oração, propósitos, votos, e para orar por coisas específicas e superficiais, necessárias, fundamentais, mas transitórias e passageiras. Vocês estão me entendendo? E o que eu tenho falado nesse altar, e eu falei, Senhor, mas de novo vou falar isso, e eu estou aqui obedecendo Ele, porque, né? É que Ele tem sim abundância, e nós vamos ler sobre isso. Ele tem prazer. Nós refletimos, Ele disse lá em João, que nós refletimos e manifestamos que nós somos os discípulos e os filhos dele quando nós frutificamos muito. Não só frutificamos, mas quando nós frutificamos muito. Então há um propósito no coração de um pai, de que nós sejamos esses filhos que frutifiquem muito. Mas nós não podemos nos perder nesse lugar, em nos reunir com uma causa específica. O nosso casamento, a nossa empresa, a nossa saúde, a nossa vida. Não. Enquanto estivermos reunidos, nós faremos como a igreja primitiva, que quando orou por Pedro, ele foi liberto das prisões. As cadeias foram quebradas, ele foi liberto da prisão. Por quê? Porque quando nós oramos em concordância, há poder. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós vamos sim orar pelo seu casamento, pelo seu filho. Nós vamos sim orar por todas essas coisas, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Ele já outorgou sobre nós a autoridade para vencermos tudo, e nós vamos ler isso. Mas o propósito do nosso encontro, o propósito do nosso louvor, o propósito do nosso culto é amá-lo, é adorá-lo. Nós temos sido uma igreja fraca, amados. Eu falo a igreja noiva na terra, porque por muitos, essas últimas décadas tem sido assim, descobrir um jeito de fazer igreja, descobrir um jeito de fazer crescer, descobrir um jeito de movimentar. E Paulo um dia falou, gente, deixa o povo pregar, importa é que pregue. Nós não estamos nos levantando, nos opondo a isso, mas nós não seremos isso. Nós seremos aqueles que vão perseverar na sã doutrina, e que vão perseverar nesse lugar, pela graça e misericórdia do Senhor. Nós declaramos isso, não com soberba e altivez, mas debaixo da graça dele. Nós declaramos que pelo amor dele, nós seremos esse povo que vai permanecer nesse lugar até que do alto nós sejamos revestidos de poder. Amados, nós entendemos Colossenses 1, 15 e 23, depois você vai ler na sua casa. Nós entendemos que Jesus, Ele é o caminho para a vida plena, e é agora mesmo, não é depois da morte. Não é só para depois da morte essa vida plena. Não, Ele é a vida plena agora. O Senhor Jesus o entregou, o Senhor Deus o entregou. Nós precisamos ler, amados. Peraí, vai lá. Colossenses 2. Na NVT, para que vocês me acompanhem aqui. No versículo 15 diz assim. Colossenses 1, 15. Vamos lá? Na NVT, por favor. O Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amados, deixa eu abrir um parênteses aqui para te falar que Satanás não é adversário de Deus, tá?
Ele é adversário da igreja, ele não é adversário de Deus, porque ele é criatura. Aqui nós acabamos de ler que todos os reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele. E às vezes nós, é isso, amados, que dá vontade de ficar pulando, entendeu? Porque ele que habita em nós, que morreu e que falou: agora vocês morreram. Tem alguém aqui que morreu, nasceu de novo? A Bíblia diz que então, se eu morri com ele eu ressuscitei, e agora estou assentado num lugar nas regiões celestiais. E ele, que por meio dele, tudo que é demônio foi criado por meio dele, porque um dia foram criados como anjos, está debaixo da autoridade total dele. Nós vamos ler isso aqui. Ele habita em nós, ele é a plenitude. E nós vivemos por vezes magoados, ofendidos, cabisbaixos, com a autoestima lá embaixo, sem saber o que fazer e para onde ir. E eu venho hoje em nome de Jesus dizer que a plenitude habita em você. Ele existia antes de todas as coisas. Amados, nós estamos só lembrando isso daqui, porque nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Você recebe através disso autoridade para expulsar espíritos de vício que tem assolado a sua casa, a sua família, de traição, de mentira, de pornografia. Hoje é vencido pelo poder desse que é o pleno e que habita em nós. Nós somos a igreja que completa ele, que faz e é todas as coisas. Nós estamos reunidos para nos lembrar disso. Mas deixa eu te falar outra coisa. Vai passar o céu e a terra, mas isso que eu estou lendo não vai passar. Isso aqui é imutável. Imutável. Ele existia antes de todas as coisas, e é ele que mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Tem igreja aí? Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, amados, olha isso aqui: o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Nós fomos reconciliados por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Isso inclui você. Você que antes estava longe de Deus, você que era inimigo de Deus, estava separado por causa dos seus pecados, dos seus pensamentos e ações. Agora, porém, ele te reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Sabe o que é o resultado disso, amados? É que você pode se apresentar diante dele santo, sem culpa, livre de qualquer acusação. Aí, amados, aí você fala: pastor, por que eu não vivo nada disso? A sequência do texto diz assim: só que é preciso, porém, que você continue a crer nessa verdade e que permaneça firme. Permaneça nesse lugar até que do alto seja revestido. Permaneça nesse lugar até que todas essas verdades estejam cravadas na tábua do seu coração. Permaneça nesse lugar até que nenhuma mentira mais, nenhum engano mais tenha poder sobre você. Permaneça firme. Ele diz assim, ó: não se afaste da esperança que vocês receberam quando vocês ouviram as boas novas. Não se afaste disso. Lá no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Sabe o que eu amo, Paulo, amados? Isso me dá uma liberdade. Ele fala a mesma coisa de novo. Aí a gente fala de novo a mesma coisa, não é? Ele está falando a mesma coisa com outras palavras para a gente entender. Ele desenha e a gente está aqui entendendo e aprendendo, porque o Jesus tocou hoje na nossa mente, amém? E para sempre. E ele diz assim, ó: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana,
Então Deus lhes deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os pecados. Sabe aquele negócio que a gente não se perdoa? Isso é maligno do diabo, é do diabo. Porque ele está falando que todo pecado foi perdoado. Quando eu entendo que eu fui perdoado, eu perco, eu deixo para trás as coisas que ficaram e eu perco as alianças com Satanás. Ele para de ter domínio na minha mente. Então agora minha mente é renovada a cada dia. E aí eu então cresço e estabeleço o reino, e ele vai tendo cada vez menos espaço na minha vida. É um ciclo, uma sequência. E ele diz assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós. Ele rasgou a cédula de dívida. Ele rasgou a promissória que havia no seu nome no inferno. Ele desceu lá, tomou as chaves do inferno e da morte. E desse modo, agora olha isso aqui, ele desarmou os governantes, as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Eu vim hoje aqui ler Bíblia com vocês, para a gente lembrar junto de quem nós somos e de quem Ele já fez por nós, da autoridade que nós temos sobre esses demônios que têm assolado as nossas famílias. Queridos, Jesus é essa plenitude. Então nós não estamos aqui reunidos de forma medíocre para pedir por algo e amanhã ter outro algo. Não, nós viemos aqui para ter a própria vida fluindo de nós. E aí você me pergunta: mas qual que é o caminho para me tornar parecido com Ele? Qual que é o caminho para eu viver essas verdades? Qual que é o caminho para que isso seja a verdade das minhas entranhas, ações, palavras? Queridos, o caminho disso é a contemplação. Como, pastora? Porque a gente se parece com aquilo que a gente contempla. Você já viu que quando a gente fica muito com alguém, a gente começa a falar o sotaque dele? A gente compra um tênis igual, da hora, legal. Não é assim? Existe um neurônio. Nós temos um neurônio vulgarmente conhecido como neurônio espelho. Nós nos tornamos parecidos com as 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Com quem você tem convivido? Então, como é que eu me pareço com Jesus? Através da contemplação. E como que é isso? Eu quero dizer que a contemplação, amados, a nossa transformação, ela acontece na mesma medida que nós contemplamos o Senhor. Há um anseio na sua vida de ser transformado? Você tem vontade? Tem coisas na sua vida que você fala: ai, eu já pedi tanto para Deus, eu já orei tanto, pastora. E isso, sabe Davi? Eu fico pensando, Davi, no Salmo 51, fala assim, ó: meu pecado está sempre diante de mim. O que ele estava falando? Todo dia eu estou fazendo a mesma coisa. Ele fala: pai, me perdoa, o meu pecado está sempre diante de mim. É a mesma coisa, de novo. De novo, quando você viu, você falou mal da sua sogra. De novo, quando você viu, você irou. De novo, quando você viu, você tratou de forma grosseira o seu cônjuge. Você gritou com o seu filho. Você sabe que não é isso que você quer. Tem alguém que tem um desejo de ser transformado? Ser manso como Ele foi. Ser doce, amoroso, delicado, porque isso é fruto do Espírito. Ah, meu Deus, diga para Ele: como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos. Ah, que verdade, diga para Ele: como eu te espero, meu porto seguro, minha vida está nas mãos.
amados, às vezes você tem feito campanha de oração. Às vezes você tem orado e conseguido. Alguns não estão conseguindo orar nesse tempo. E nós vamos conversar sobre isso. Mas às vezes você tem feito jejuns e oração e fala: pastora, há anos eu batalho contra isso. Mas amado, sabe o que eu tenho descoberto? E eu estou tão feliz. E eu quero abrir um parêntese aqui para falar da minha alegria. Porque amanhã nós estaremos aqui reunidos para juntos aprendermos a orar. Olha que lindo que Deus faz. Sabe por quê, amados? Porque se a Bíblia fala que nós não recebemos porque não pedimos, mas e ainda assim, quando pedimos mal, então tem uma conta aí que não fecha. Ele está falando para nós que nós não sabemos orar. Então, à luz das Escrituras, o Senhor trouxe uma direção para que, por tempo indeterminado, até que Ele diga o contrário, os nossos cultos de segunda, nós estaremos aqui juntos para entendermos, aprendermos e juntos orarmos. Sabe por que isso é tão poderoso, amados? Porque como que eu contemplo ao Senhor? Às vezes você tem orado, feito campanha, mas às vezes é aquilo assim, amados, a gente ajoelha, e isso não é em vão, nada é vão no Senhor. Mas nós podemos ser mais assertivos, nós podemos ser mais prósperos. Tem alguém aí querendo ser mais próspero? Mais efetivo? Sabe aquele negócio que você faria em 2 dias, você vai lá e faz em 1 hora? Tem alguém aí querendo remir o tempo? Nós temos esse poder, esse antídoto, chama sobrenatural, o toque do Espírito Santo. Então às vezes, não que isso seja em vão, mas às vezes nós estamos ali, oramos, Senhor, liberta o diabo, sai em nome de Jesus, e você levanta e não o vê, não o ouve, não o observa, não o contempla, não aprende com ele. É só você que fala, sabe, um monólogo. E essa contemplação, você fala para mim: pastora, como que eu vou fazer isso? Como que é isso? Eu quero te dizer, as disciplinas espirituais. São 12 disciplinas espirituais. Entre jejum, oração, contemplação, meditação, oração em línguas, são 12. Nós vamos aprender isso amanhã. Eu posso ver todos aqui amanhã? Se esforce, querido. Deus tem coisas poderosas. Todas as disciplinas espirituais, oração, o jejum, a leitura bíblica, meditação, tudo isso nos leva para um lugar de contemplarmos o Senhor. Todas elas nos libertam em áreas específicas. Cada uma delas nos liberta em uma área específica na nossa vida. Entendem isso? E todas elas têm o mesmo propósito, nos levar para um lugar de contemplação. Paulo nos orientou que a transformação do nosso espírito, da nossa vida, está na contemplação. Em Coríntios, no 2 Coríntios 3,18, diz assim: e todos nós que com a face descoberta, na NVI, 2 Coríntios 3,18 na NVI, Paulo disse para nós o caminho da transformação espiritual. Ele diz: todos nós que com a face descoberta fazemos o quê? Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito de Deus. Então o que ele está dizendo, amados? Que todos nós que contemplamos a glória do Senhor, vamos ser transformados cada vez mais parecidos com Ele, nos tornaremos. Na NVT, coloca para mim o mesmo versículo na NVT: portanto todos nós, dos quais o véu foi removido. Esse véu aqui, amados, é a lei da aliança, amém? Nós que acreditamos em Jesus e que nascemos para uma nova vida com Ele, amém? Então nós que tivemos o véu removido, entendemos? Está falando, nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor
que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos o quê? Cada vez mais parecidos com Ele. Como então, pastor, eu me pareço com Ele? Como é que eu vou? Você está vendo nos 2 versículos? Eu trouxe 2 traduções para ficar bem explicado, que as 2 traduções nos mostram que isso é processual. Vai parecendo, nós vamos nos tornando. É algo, amados, deixa eu te falar, a nossa vida é uma vida de exercício espiritual. Paulo falou assim, que o exercício físico para pouco aproveita, mas o exercício espiritual, ele fortalece os nossos músculos espirituais. Quando nós resistimos às mentiras, quando nós resistimos à rejeição, quando nós resistimos à violência que vem, o ímpeto que vem, a ira que vem, nós estamos exercitando e sendo fortalecidos. E quando nós vencemos, isso é tão extraordinário. Como é que eu venço? Queridos, as disciplinas espirituais, elas vão me conduzir a esse encontro de contemplar Jesus. São elas que vai me libertar para eu viver um estilo de vida de jugo leve e suave. Não é assim, eu vou orar, vou jejuar. Um pensamento, a gente combate muito isso, um pensamento religioso. Eu vou orar e vou jejuar, eu vou ler Bíblia, porque eu vou merecer o favor de Deus, porque eu vou ser transformado. Não, amados, as disciplinas te levam num lugar onde o seu coração, entende? Ela leva o seu coração para um lugar onde o Senhor tem acesso para tocá-lo e transformá-lo. Ela nos coloca num lugar, ela nos equipa. Muitas vezes nós, de forma muito equivocada, desconsideramos a necessidade desse exercício. Amados, como um atleta que vence uma Olimpíada, ele está capacitado, ele está habilitado, ele está equipado. Por quê? Porque ele exercitou, com disciplina, exercitou o que foi proposto a ele. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus quer nos encher da plenitude do seu amor, vida e poder. Porque tudo isso que eu disse aqui é a verdade sobre as nossas vidas. Isso é inegável. Mas o motivo de nós não estarmos vivendo é porque, amados, sabe por que um atleta... Tá aqui o Marcos, que é campeão de judô, vai falar isso pra gente melhor. Por que é tão gostosa uma vitória? Porque aquilo é muito suado, não é, Marcos? É dolorido. Há um compromisso, há uma responsabilidade. Sabe, amados, nós precisamos mudar a nossa mentalidade de uma vez por todas, de entender que vida boa é vida de sombra e água fresca. Não, vida boa, amados, é levantar todos os dias, é levantar de tempos em tempos a medalha da vitória. Isso aqui é vida boa, amados. Vida boa é estar no pódio, de tempos em tempos estar no pódio. Sabe para fazer o quê? Para ser honrado e glorificado? Não, mas para dizer, até aqui tem me sustentado o Senhor. Ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, Ele me sustenta de pé. Ele é a minha força, Ele é meu refúgio, é Ele a minha segurança, Ele é a minha paz, é Ele a força dos meus dias, é Ele o meu vigor, é Ele a minha capacidade, toda a inteligência, toda a competência, é Ele. Nós por vezes chegamos diante de pessoas para pedir oração, diante de Deus, lamuriando e querendo não mais exercícios. A palavra do Senhor diz assim, levantai-vos e ide-vos, o vosso descanso não é aqui. Agora eu te pergunto, queridos, é triste a vida de um atleta olímpico? É, Marcos? É uma vida de triunfos. É uma vida de testemunho. Quantas vezes a Bíblia dá exemplo deles para nós. A Bíblia dá exemplo dos atletas para nós.
E nós, às vezes, nós adquirimos uma mentalidade preguiçosa, medíocre, de que vida boa, amados, é vida assim onde, sabe, a gente nunca sai do lugar. Quantos você não conhece, que você às vezes passa dias, meses e anos sem encontrar, e quando você encontra, a pessoa permanece no mesmo lugar, falando as mesmas coisas, com a mesma mentalidade. Isso é triste. Às vezes a pessoa nunca precisou vencer um câncer, ela nunca às vezes passou um arrocho financeiro, mas ela também não tem um testemunho para contar. Oh, amados, que a glória de Deus reflita e resplandeça na nossa vida. E através de como? Através de sobrenatural. É o dia que não tiver pão mesmo, que nós vamos levantar a mão e multiplicar. Lá na sua empresa, na sua casa. É o dia, amados, que você olhar para dentro do seu coração e não achar amor nenhum. E você verbalizar e tornar e causar e dizer: haja amor no meu coração pelo meu cônjuge agora. Haja respeito. Haja princípios no meu coração, na minha vida e na minha casa. Isso é uma vida de alegria e de vitória. Nós estamos correndo atrás de calmaria. E eu quero te dizer, existe calmaria também. Existe. Depois que o gigante caiu, Davi celebrou. E depois ele passou algum tempo no deserto. Mas depois ele foi consagrado rei. Consagrado ele já era, né? Ele vestiu lá a roupa do rei e sentou no lugar que o rei senta. Eu declaro, eu trago hoje sobre a sua vida essa essência, a essência de Jesus, de ser servo e de ter prazer nisso, de ser intrépido. Sabe o que Paulo carregava cantando meia-noite na prisão? E aí depois que a prisão quebrou, sabe o que aconteceu? Ah, mas ele foi embora não. Ele foi lá para cá do carcereiro batizar esse tudo. Você já pensou? Você está preso injustamente, meia-noite, machucado. Aí você começa a louvar. Como eu te... Tem alguma prisão para ser quebrada na sua vida hoje? Tem? Vamos quebrar junto agora? Minha vida está... Sejam quebradas as prisões. Sejam quebradas as prisões. Como eu te espero, o meu porto seguro. Minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Aí a gente canta, as cadeias são quebradas. Aí a gente fala: agora vamos correr, vamos embora. Não, vamos para casa do carcereiro. Vamos para a casa dele, porque ele e a casa dele vão ser salvas. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Oh, amados, eu declaro hoje, sabe o que hoje nós estamos aqui reunidos? Para reviver em nós Jesus. Sabe por quê, amados? Porque ele é a plenitude. Esses dias eu estava orando para alguém, aqui já não dá mais para ler, já não dá mais para seguir, nós já passamos. Vamos terminar. Eu estava orando por alguém, e o Espírito Santo veio como uma flecha no meu coração, assim, para que essa pessoa tivesse os olhos de Jesus. E aí eu entendi o que o Espírito Santo estava falando, porque assim, quando nós não temos os olhos de Jesus, por exemplo, eu estava numa empresa fazendo essa oração. E aí, no ramo dos negócios, quando a pessoa não tem os olhos de Jesus, ele fica de olho assim, numa porta gigante, num milionário, em alguém que vai ser a solução da vida, num grande cliente, num negócio, não é assim, Marcos? E aí, Jesus falou para mim: fala, libera sobre ele os meus olhos, porque ele não vai ficar preocupado em procurar por si só grandes oportunidades. Ele vai olhar para 5 pães e 2 peixinhos e saber que é o suficiente para ele. Então ele vai honrar os pequenos, os humildes, os grandes, entendeu? E aí ele vai ter,
ter o suprimento necessário. Sabe por quê? Porque a plenitude habita nele. Então não importa se são 2 peixes e 5 pães, se são 4, não importa se já vem pronto, não importa, amado. Sabe por quê? A plenitude habita em nós, e nós não temos preguiça de declarar haja, nós não temos preguiça de declarar levanta, nós não temos preguiça de dobrar o nosso joelho e de falar: Pai, a sua transformação na minha mente, no meu ser, no meu âmago, no meu intestino. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Nós estamos precisando de toque no nosso intestino, para os nossos hormônios serem modulados da forma adequada, para a gente ser um povo que reflete a glória de Deus no corpo, na alma, no espírito, tocados para refletir a plenitude daquele que era, que é e que há de vir. Queridos, eu queria mais 2 horas hoje, porque eu tenho tanta certeza que essa palavra traz vida para a sua casa, porque é a palavra dele. Eu tenho tanta certeza que isso é a mentalidade que nós assumimos hoje. Vamos só terminar com Efésios 3. Nós precisamos terminar entendendo essa plenitude, recebendo. Efésios 3, no versículo 14, na NVT. No versículo 17 diz assim: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. É impossível confiarmos em quem não conhecemos. Ele habitará no seu coração à medida que vocês confiarem nele. As suas raízes se aprofundarão em amor, então os manterão fortes. Eu também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, é uma receita isso, amados. Então, você será preenchido com toda plenitude de vida e poder que vem de Deus. Como isso? Tendo intimidade com Ele. Porque Ele habita à medida que eu confio. Como eu confio? Tendo intimidade. Como eu tenho intimidade? Disciplinas espirituais. Contemplá-lo, amá-lo. Feche seus olhos, querido. Você pode falar alguma coisa para Ele agora? Pai, nos ensine a nos submetermos ao Senhor. Ensine agora, Pai, a sua igreja a se submeter ao Senhor nos exercícios e nas disciplinas que o Senhor já prescreveu para nós nas suas palavras, na sua escritura. Pai, em nome de Jesus, nós dizemos: haja lucidez espiritual em nós, haja metanoia, transformação de mente, haja disposição para um novo tempo e uma nova vida, haja disposição para refletir a plenitude, viver plenitude do Senhor. Seja sobre você agora, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.